Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um desafio gráfico e hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha percepção sobre o termo tensegridade. Bom, esse é um termo novo ainda para mim, né? Eu descobri ele faz bem pouco tempo, quando eu conheci o Fabiano Gonçalves, que é arquiteto e pesquisador das estruturas corporais e de práticas através do movimento e da dança. Então, é, Tensegridade foi uma coisa que me despertou muita curiosidade, me despertou tanta curiosidade que eu resolvi desenhar para tentar clarear e tentar fazer conexões com outros pontos, né? Bom, o que é afinal de contas esse termo, né? Tensegridade é a proposta de unir as palavras tensão e integridade, que é uma qualidade estrutural de objetos, elementos e processos vivos, onde esses processos, essas estruturas, elas demonstram uma integridade, elas mantêm uma integridade mesmo quando expostas a situações de tensão, de tensionamento. Então, relacionando isso com o contexto da dança e do movimento, a tensegridade seria uma qualidade de disponibilidade para o movimento. Isso tudo surgiu de uma pesquisa pessoal do próprio Fabiano, né? Onde ele resolveu criar um espaço de curiosidade para testar e experimentar essas estruturas. Agora, como que são essas estruturas, né? Elas são um pouco como esse desenho que eu fiz, como se fossem estruturas em bambu, com bambu e ligas elásticas, no sentido de experimentar o que essas estruturas despertam, né? A questão do toque, do cuidado, a questão da fragilidade, da potência das próprias estruturas e do contato com elas. E uma questão muito interessante é que essas estruturas, elas têm uma capacidade de resposta, o que me levou a chegar a um insight de que essas estruturas têm uma espécie de responsabilidade estrutural, mas não no sentido de responsabilidade que a gente conhece normalmente, mas no sentido de responsabilidade de responder com habilidade, ou seja, está diretamente relacionado com a resposta que essa estrutura te dá quando você interage com ela. Um outro conceito que remete bastante a questão das estruturas tensegri, é a questão da ideokinese, que é um método de utilizar objetos e imagens que te ajudam a ter referências do próprio corpo. Ou seja, a partir de objetos, referências, imagens externas, você consegue fazer um paralelo com as suas estruturas internas e as estruturas do corpo. E é interessante perceber que a tensegridade ela reflete, ela acaba se configurando como uma qualidade estrutural de processos vivos, ou seja, uma coisa que permeia não apenas estruturas inanimadas, estruturas não orgânicas, mas também as estruturas orgânicas, como o nosso corpo, por exemplo. Entre as propriedades despertadas pelas estruturas tensegri, a gente elenca principalmente a resiliência dessas estruturas, a ação sistêmica, equilíbrio dinâmico e adaptabilidade. Bom, essa história toda, como eu já falei, surgiu de uma pesquisa pessoal do Fabiano. Ele teve o primeiro contato dele com esse termo tensegridade num encontro de contato e improvisação que ele participou lá na Alemanha. Daí ele trouxe essa ideia para o Brasil e já realizou experimentações em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Igatu, na Chapada Diamantina. Originalmente, o termo tensegridade vem do ambiente da arquitetura e da ciência. Esse cara, Buckminster Fuller, ele é o inventor da geodésica e foi ele quem cunhou esse termo, originalmente do inglês tensegrity. Bom, todo esse rolê, né, para contar que agora o Fabiano está vindo para Floripa para realizar uma vivência tensegri, que é uma vivência proposta de realizar uma vivência com essas estruturas em bambu e experimentar, né, essas propriedades na prática. Então, fica aqui um convite, né,
Floripa, dia 4 de setembro. O Fabiano vai estar lá para convidar a gente a tomar mais consciência perceptiva das próprias estruturas e dos próprios movimentos, através de brincadeiras, práticas corporais e dinâmicas de grupo. Bom, esse é um termo que me interessa muito, tanto que eu resolvi desenhar para tentar clarear um pouco do que seria a tensegridade e como é uma coisa extremamente complexa que ao mesmo tempo envolve coisas não apenas físicas, mas como sensoriais, de percepção, e que conversam muito também com a questão do nível das energias, dos fluidos, dos fluidos corporais, energéticos. Então, realmente, desenhar me trouxe além de um entendimento maior desse termo, que ele parece bastante denso, mas conseguiu me trazer também uma série de outras conexões que surgiram a partir dessa reflexão visual, né, do que seria a proposta da tensegridade. Então fica aí o convite para o workshop do Fabiano, que vai ser dia 4 de setembro em Floripa. Um abraço, gente. Valeu!